Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei do Biel e hoje nós vamos falar sobre aprendendo com o exemplo dos outros. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, deixe também aqui o teu like para que possamos continuar produzindo conteúdos da Palavra de Deus para abençoar a tua vida e de muitas pessoas mais. Existe um ditado que diz assim, que tem pessoas que aprendem vendo outros apanharem e tem aquelas que só aprendem apanhando. E um terceiro grupo que nem apanhando aprende. Bom, se isso é verdade, eu já não sei, mas esse dito, ele está por aí, né? Muitas pessoas citam ele. É bem verdade que nós aprendemos muito com o exemplo dos outros. Até tem um dizer que diz assim, que pessoas aprendem com pessoas. Se você quer aprender com pessoas, nós temos na Palavra de Deus, o livro de Reis, o livro de Crônicas, cita as biografias dos reis de Israel. E isso vai nos trazer grandes lições. Reis que andaram com Deus foram bem-sucedidos. E aqueles que não fizeram a vontade de Deus, obviamente não foram bem-sucedidos. E hoje nós vamos falar sobre o rei Josafá. Para isso nós vamos tomar por referência o livro de Crônicas, capítulo 21 e o versículo 1, que diz assim, olha: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado por eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Se nós examinarmos a biografia de Josafá, nós vemos que ele foi um rei que fez a vontade de Deus, ele buscou a Deus, ele confiou em Deus, ele esperou em Deus. E isso foi uma coisa boa que ele fez. Só que ele teve, como nem tudo é perfeito, aonde que Josafá errou? Nas amizades. Josafá, ele se aliou com pessoas que não temiam Deus. Você pode ver que Josafá, ele era amigo de Acabe. Acabe era uma pessoa que fazia o que era mal perante os olhos de Deus. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era de um outro país, o país do Líbano. Essa mulher adorava outros deuses, deus pagão, o mais popular, o deus Baal. E nós vemos que o rei Acabe acabou sendo seduzido pela esposa, por essa mulher, e fazendo aquilo que Deus não se agradava. E Josafá, nós podemos ver que ele era amigo muito próximo de Acabe. E esse foi um erro que ele cometeu, porque de uma forma ou de outra ele acabou sendo influenciado. E isso não foi benéfico para a vida dele. Então aqui fica uma advertência para nós. Nós não só devemos fazer o que é certo, temer a Deus, mas também tomar cuidado com as amizades. Há uma estatística que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. E iremos imitar essas pessoas consciente ou até mesmo inconscientemente. Então, daí a importância de nós sabermos com quem andamos. É verdadeiro aquele ditado que diz assim que me diga com quem tu andas e direi quem tu és. E nós temos ainda um versículo bíblico que diz assim: as más companhias corrompe os bons costumes. Então Josafá, ele foi temente a Deus, mas não tomou cuidado com as amizades. Nós já vamos ver no que resultou esse colúnio, né? Essa aliança com pessoas que não temem a Deus. Então o versículo que lemos de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que quando Josafá morre, o seu filho mais velho, o primogênito, assume o trono em seu lugar. Agora, vejamos, vamos ler aqui um texto que é bem relevante, o versículo 4, que diz assim, olha: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, bem como alguns príncipes de Israel.
Então Jeorão já está demonstrando que não vai seguir os caminhos de seu pai. Então o primeiro erro que ele comete é matar todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel, talvez pelo medo, né? Há quem diga que quem tem o poder tem medo de perdê-lo. E então esse Jeorão agora mata os seus irmãos e Deus não se agrada com isso. E o fato de Jeorão matar essas pessoas, aqui ele já dá sinais que não confia em Deus, né? Porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que aonde estamos foi Deus quem nos colocou e Deus nos sustenta. Agora nós vamos ler mais um versículo que é bem pertinente. O versículo 6 diz assim, olha: andou nos caminhos dos reis de Israel, também como fizeram os da casa de Acabe, pois a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Olha que interessante, esse versículo 6, ele mostra aqui o que resultou essa amizade de Josafá com Acabe. O filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Veja que essa escolha não foi uma escolha certa, e isso foi ruim para o filho de Josafá. Ele acabou indo pelos caminhos dos reis de Israel, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, aquilo que Deus não aprovava. Isso resultou no seu fracasso. Ele não terminou bem. Já vamos ver como terminou esse rapaz. Agora vamos ler o próximo versículo, que vai elucidar melhor a nossa ideia aqui, a nossa tese. Vamos ler agora o versículo de número 18, que diz assim, olha: depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas entranhas com enfermidade incurável. O versículo inicia assim: depois de tudo isto. Então veja, Deus ele é paciente, Deus é longânimo. A pessoa vai fazendo coisa errada, e Deus vai dando oportunidade para se arrepender. Agora, quando ela não se arrepende, Deus trata. Vejamos, depois de tudo isto, o Senhor o feriu no ventre com enfermidade incurável. Foi um basta de Deus. Deus, ele é longânimo. Deus não tem pressa. Deus não age. Deus não age como homem. Deus, ele vai dando oportunidade para a pessoa abandonar, se arrepender. Mas Deus também tem um limite. E quando chega nesse limite, Deus trata. Então Jeorão chegou no seu limite, no limite de Deus. E Deus o feriu no ventre com enfermidade incurável. Agora nós vamos ler o versículo de número 20, que diz assim, olha: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Esse foi, sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então nós vemos que esse Jeorão, filho de Josafá, não terminou bem. No versículo 1, nós vemos que ele assume o reino no lugar do seu pai. No versículo 4, ele começa a agir fora da direção de Deus. Ele não confia em Deus, a ponto que ele mata todos os seus irmãos à espada e alguns príncipes de Israel, ou seja, todos aqueles que ele achou que oferecia perigo, oferecia risco para o seu poder, seu trono, ele mandou executar. E no versículo 6, ele continua nos atos errados. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, da casa de Acabe, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, o versículo 18 e 20 é a consequência dos atos errados. Então, o versículo 18 agora, Deus o feriu com uma doença incurável. E o versículo 20 fala que ele morreu então. Teve um reinado curto, apenas 8 anos. Então, se ele iniciou com 32, morreu com 8 anos de reinado, viveu apenas 40 anos. Essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência das coisas erradas. Esse versículo é muito famoso, né? Ele é muito famoso pelos estudiosos da Bíblia. Esse foi sem deixar de si saudade. Então veja que esse homem, ele era um homem terrível. Quando ele morreu, as pessoas descansaram, né? Ninguém teve saudade dele, né? Nem o sepultar, nem deram a honra a ele, embora ele
Ele foi rei por 8 anos, mas não deram a honra de sepultá-lo no sepulcro dos reis, né? Sepultaram à parte, porque ele tinha muitos desafetos, ele não soube reinar. O que foi isso? Consequência de um ato errado do pai, Josafá, né? Então você pode ver que Josafá, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele foi temente a Deus, ele sempre buscava a Deus, mas ele não tomou cuidado com as amizades. Ele, de repente, né, pela sede de conquistar algo nessa terra, acabou se aliando. Ele não tomava muito cuidado de saber com quem que ele estava se aliando. Então aqui fica uma advertência para nós. Quem são as pessoas com quem nós andamos? Quem são as pessoas com quem nós se relacionamos? Né? E precisamos saber com quem que vamos se aparentar, os nossos filhos irão casar. Isso é de fundamental importância para o futuro dos nossos filhos. Talvez se esse filho de Josafá, o Jeorão, tivesse casado com uma pessoa que temesse a Deus, o fim dele não seria esse, né? Talvez se a sua esposa fosse de uma família que fosse temente a Deus, e essa mulher também temesse a Deus, ajudaria o marido, e o fim dele seria outro. Por isso devemos considerar isso aqui. Quem são as nossas amizades? Com quem nós andamos? Que isso nos sirva de advertência. Se não deu certo aqui, não vai dar certo com mais ninguém, né? Então não tem desculpa. Devemos selecionar, saber com quem nós andamos. O apóstolo Paulo ele diz: não vos porém em julgo desigual, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Então vamos andar com pessoas que temem a Deus, vamos andar com pessoas que fazem a coisa certa, e assim nós também seremos bem-sucedidos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida desta pessoa que nos assiste. Abençoa a sua família, seus negócios. Pai querido, livra do mal, das pessoas que mal intencionadas se aproximam para tentar criar algum vínculo, Senhor, e que essa pessoa possa ter sabedoria para escolher boas amizades, ó Pai querido, e ser abençoada por Ti. Pai querido, Pai santo, que a Tua bênção possa repousar sobre a vida, dando a Tua bênção, Tua graça. Eu repreendo as enfermidades, eu repreendo todo o mal. Pai querido, que possamos ter uma vida que glorifique o Teu nome e que assim possamos servir de bom exemplo para muitas pessoas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Saiba que o teu comentário nesse vídeo é de fundamental importância para nós. Que a bênção de Deus esteja sobre você.